Eu nunca vou esquecer daquele dia. Era fim de tarde, o céu meio nublado, e eu estava sentado no sofá da sala, com a carteira de trabalho na mão, tentando encontrar coragem para contar que tinha sido mandado embora. Quando meu padrasto chegou, já veio jogando a chave em cima da mesa, batendo porta, daquele jeito estourado que até as paredes já conheciam. E aí, arrumou serviço ou continua vivendo às minhas custas? Ele perguntou, me olhando de cima a baixo. Eu engoli seco. Senti minha garganta travar. Eu fui mandado embora hoje, seu Paulo. A firma cortou gente, mas eu já estou procurando outro emprego. Ele riu alto, mas não foi uma risada de quem achou graça. Foi aquele riso de deboche. Mandado embora? Claro, né? Vagabundo não para em lugar nenhum. Tô cansado de sustentar marmanjo de 24 anos dentro da minha casa. Minha mãe estava na cozinha lavando louça. Eu olhei na direção dela esperando qualquer coisa, calma, não fala assim com o menino. Mas ela só abaixou a cabeça, com as mãos tremendo um pouco. Antes de continuar, deixa eu te fazer um pedido. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo e como você está se sentindo hoje. Porque eu sei que muita gente que está me ouvindo agora já sentiu, de algum jeito, esse aperto de não ser defendido por quem mais ama. Naquele momento, o sangue subiu na minha cabeça. Não de raiva, mas de vergonha. Eu sabia que os vizinhos ouviam tudo. A janela da sala estava meio aberta e qualquer palavra mais alta ia para a rua fácil. Eu não sou vagabundo, eu só tive azar. Eu tentei falar com a voz baixa. Ele veio para cima de mim. Azar nada. Vagabundo, frouxo, inútil. Desde que entrou nessa casa só dá despesa. Come, bebe, toma banho quente, mas dinheiro que é bom, nada. Quem paga tudo aqui sou eu. Ele começou a apontar para tudo, para a TV, para o sofá, para a geladeira. Tudo isso aqui é meu e eu não vou sustentar homem feito encostado. Hoje isso acaba. Eu senti minhas mãos suarem. Olhei para minha mãe pela segunda vez. Ela enxugou a mão no pano de prato, deu um passo para frente. Parecia que ia falar alguma coisa, mas não falou. Parou ali, travada. Mãe, eu murmurei. Escuta seu padrasto, João. Ela só disse isso sem olhar nos meus olhos. Naquela hora, essas 4 palavrinhas doeram mais do que qualquer tapa. Escuta seu padrasto, João. Ele veio, arrancou a minha mochila que estava encostada no canto do sofá, começou a jogar minhas coisas dentro de qualquer jeito. Vai embora. Vai procurar o que fazer da vida. Aqui dentro não entra mais. Vagabundo eu não sustento. Eu tentei segurar a mochila. Seu Paulo, por favor, calma. Eu não tenho para onde ir. Foi aí que veio o primeiro empurrão. Eu caí sentado no chão. As lágrimas começaram a descer, mas eu tentava segurar porque homem não chora, né? Pelo menos foi isso que eu ouvi a vida inteira. Só que naquele dia eu chorei, e chorei muito. Levanta daí, verme! Ele gritou puxando meu braço. Ele me arrastou até o portão, abriu com força e empurrou a mochila no meu peito. Tinha vizinho na calçada, 2 senhoras conversando do outro lado da rua, uma criança brincando, todo mundo olhando. Tá vendo, dona Lourdes? Ele falou alto, para quem quisesse ouvir. Aqui em casa vagabundo não fica. Quer comer que vá trabalhar. Eu só queria sumir. Se eu pudesse cavar um buraco ali mesmo e entrar, eu entrava. Com a mochila nas costas, a camisa suada, o olho ardendo, eu olhei para dentro pela última vez. Minha mãe estava parada no corredor, se segurando na parede. Ela não veio até o portão. Não me abraçou. Não disse, meu filho. Só ficou lá. Mãe. Eu chamei de novo, com a voz falhada. Ela só respondeu, vai com Deus, João. E o portão se fechou na minha cara. Fiquei ali parado alguns segundos na calçada, meio sem entender. Era como se o chão tivesse sumido debaixo do meu pé. Peguei a carteira para ver quanto eu tinha. R$6, só isso. R$6 e uma vida inteira de vergonha pesando nas costas. Caminhei sem rumo. Fui embora da rua onde eu cresci, da casa onde eu achava que tinha família. Aquele bairro simples que sempre foi meu mundo, de repente parecia um lugar estranho. Eu via as pessoas jantando, luz acesa, cheirinho de comida saindo pelas janelas. E eu ali, com o estômago roncando e sem ter onde cair morto. Quando a noite caiu de vez, eu me sentei num banco de praça. Coloquei a mochila do meu lado e enfiei a mão no bolso, procurando alguma coisa que me desse força. Foi aí que meus dedos encontraram a medalhinha de Nossa Senhora de Fátima.
Era a mesma medalhinha que a minha vozinha tinha me dado na minha primeira comunhão. Guarda bem, meu filho, ela dizia. Quando você tiver com medo, aperta ela e reza. Nossa Senhora nunca desampara. Naquele banco de praça, eu fechei a mão em cima da medalha com tanta força que até machucou. Comecei a rezar, chorando. Não era oração bonita, decorada, era um desabafo. Minha Nossa Senhora, eu não tenho ninguém, não tenho emprego, não tenho casa, só tenho esses R$ 6 e essa medalhinha. Me ajuda, por favor, só me mostra uma saída. A barriga roncou de novo. Eu olhei para as luzes da cidade e pensei, como é que a vida mudou tanto em tão pouco tempo? Fiquei ali por horas, tentando cochilar sentado, acordando assustado com qualquer barulho. Em certos momentos, a raiva do meu padrasto subia. Em outros, o que doía mesmo era a imagem da minha mãe parada no corredor, sem coragem de me defender. De madrugada, quando o frio apertou, eu fui andando até uma rua mais movimentada. Vi uma lotérica fechada, com aquele letreiro luminoso da Mega Sena anunciando o prêmio acumulado. Parei em frente ao vidro. Fiquei olhando para aqueles números, para aquelas propagandas de sua vida pode mudar. Quase ri. A minha já mudou. Para pior. Eu falei sozinho. Mas aí uma ideia doida entrou na minha cabeça. Não sei se foi fé, desespero ou os dois juntos. Eu botei a mão no bolso, senti as moedas. R$ 6. E se eu jogar tudo? E se, sei lá, Deus me olhar lá de cima e me der uma chance? Eu pensei. Naquela madrugada, eu tomei uma decisão que ia mudar o rumo de tudo. Mas isso eu te conto na próxima parte. E você, no meu lugar, com 24 anos, expulso de casa, sem ter para onde ir e com só R$ 6 no bolso, você teria coragem de arriscar tudo num jogo ou faria outra coisa? Quando eu disse que ia arriscar tudo naquele jogo, parecia loucura. Eu passei a madrugada encostado perto da lotérica fechada, enrolado na minha mochila, tentando dormir e não conseguia. O banco da calçada virou minha cama, o poste de luz virou minha companhia. A cada vez que eu fechava os olhos, eu via a cena do portão batendo na minha cara, minha mãe parada no corredor e aquelas palavras ecoando: "Vai com Deus, João." Quando o dia começou a clarear e os comércios foram abrindo, eu já estava ali, quase colado na porta da lotérica. O dono chegou, levantou a grade, varreu a calçada, nem reparou muito em mim. Eu fiquei fingindo que estava só passando, mas a verdade é que eu estava criando coragem. Eu gasto esses R$ 6 com um pão e um café. Ou eu aposto tudo, eu pensava. Entrei. O cheiro de papel, cola, gente falando alto, televisão ligada no fundo. A atendente, uma moça de uns 30 e poucos anos, me olhou meio sem muita paciência. "Vai jogar, moço?" ela perguntou. Eu tirei as moedas do bolso, coloquei em cima do balcão. As mãos tremiam. "Quero fazer um jogo da Mega Sena", falei. Ela empurrou o volante para mim. "Marca aí." Eu olhei para aquele papel com um monte de quadradinho. Me deu vontade de largar aquilo e sair correndo. Quem sou eu para ganhar um negócio desses? Passou pela minha cabeça. Mas aí eu lembrei da medalhinha no meu bolso. Enfiei a mão, apertei. Comecei a marcar os números meio no instinto. Coloquei o dia do aniversário da minha avó, a data da minha primeira comunhão, o número da casa onde eu morava. Não sei explicar, fui juntando pedaços da minha história ali. Entreguei o volante. "Boa sorte", ela disse, sem nem olhar direito. Eu saí com o comprovante dobrado, guardado como se fosse ouro. Lá fora, o sol já batia forte. Meu estômago roncou. Com o pouco troco que sobrou, comprei um pão simples e um café preto numa padaria de esquina. Sentei no balcão, comendo devagar, como se quisesse segurar aquele momento. E se nada acontecer? E se eu continuar aqui, perdido? Eu pensava. Mas aí, do nada, vinha outra voz dentro de mim. "E se for a mão de Deus te dando uma chance, João?" À noite, o sorteio aconteceu. Eu estava na frente de uma televisão de bar, na calçada, com um monte de gente em volta, todo mundo comentando. "E hoje ninguém acerta isso aí não", um senhor falou. Eu olhava para os números na tela, olhava para o meu papel amassado no bolso, mas a coragem faltou. Não tive peito para conferir ali, na frente de todo mundo. O medo de virar motivo de piada, de ser chamado de iludido, falou mais alto. Quando o bar fechou, já tarde, eu voltei para a praça e deitei no banco de novo.
O comprovante da aposta parecia que estava queimando no meu bolso. Eu virei para um lado, para o outro, mas não conseguia pegar nele. Era como se eu tivesse medo de saber a verdade. Só no dia seguinte de manhã, quando a lotérica abriu, eu criei coragem. Entrei meio desconfiado, olhando para o chão. Pois não? A mesma atendente perguntou. Eu estendi o papel. Eu queria conferir esse jogo. Ela pegou, colocou na máquina. Aquele barulhinho da leitora parecia um tambor no meu peito. Eu senti as pernas amolecerem. Ela franziu a testa, aproximou o papel, olhou para o monitor, olhou de novo para o papel. Moço, espera um minutinho, ela disse, mudando o tom. Chamou o gerente. O homem veio, pegou o comprovante, passou de novo, digitou umas coisas. Olhou para mim com uma cara que eu nunca vou esquecer. Você tá bem, rapaz? Ele perguntou. Tô. Por quê? Ele respirou fundo. Porque você acertou tudo. Você ganhou o prêmio principal. Na hora, o mundo ficou mudo. Eu só via a boca dele mexendo, mas não escutava direito. Um zumbido tomou conta do meu ouvido. Eu segurei no balcão para não cair. Senti um suor frio descendo pelas costas. Não, isso deve estar errado. Eu balbuciei. Eu só joguei por desespero. Ele virou a tela discretamente na minha direção, mas sem chamar a atenção dos outros clientes. Olha aqui, os 6 números batem. Você é o ganhador, rapaz. Eu vou te explicar como funciona. Mas primeiro, respira. Eu achei que ia desmaiar. Minha mão foi direto para o bolso, apertando a medalhinha de Nossa Senhora de Fátima. Eu só conseguia dizer mentalmente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O gerente me levou para uma salinha nos fundos, longe dos olhares curiosos. Você não comenta isso com ninguém aqui fora, entendeu? É muito dinheiro, é perigoso. Ele me explicou que eu teria que ir até uma agência da Caixa Central, com CPF, documento, tudo certinho. Falou de imposto, de prazo, de cuidado. Eu balançava a cabeça, mas parecia que estava vivendo um sonho. 44 milhões de reais. Um dia antes, eu estava dormindo em banco de praça, expulso de casa, com R$6 no bolso. No outro, estavam me dizendo que eu era milionário. Quando eu saí da lotérica, as pernas ainda tremiam. Fui andando rápido, quase correndo, com medo de que alguém tivesse ouvido, de que alguém viesse atrás de mim. Entrei na primeira pensão barata que encontrei. O quarto era pequeno, cama de solteiro, parede descascando, ventilador velho no teto. Para mim, naquela hora, parecia um palácio. Tranquei a porta, sentei na cama e comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Eu olhava para o papel do comprovante, para os documentos, para a medalhinha da minha avó. Vó, a senhora está vendo isso? Eu falei em voz alta. Olha o que Nossa Senhora fez por mim. Mas, junto com a alegria, veio um peso estranho. E agora? Quem eu vou virar com esse dinheiro? Será que eu vou ser igual ao meu padrasto jogando gente para fora? Será que eu vou virar arrogante? Nos dias seguintes, eu fui na agência da Caixa. Falei com o gerente, assinei papel, o dinheiro foi ficando disponível. O gerente me aconselhou a procurar um advogado, um contador. Eu obedeci. Tudo muito discreto, sem alarde. Eles me explicaram sobre investir, sobre não sair gastando feito louco, sobre segurança. À noite, eu ajoelhava ao lado da cama simples da pensão e rezava. Senhor, se esse dinheiro for para me perder, tira de mim. Mas se for para eu recomeçar, para eu fazer o bem, me guia. Eu não sei nada, eu só sei sofrer. Me ensina a não repetir o que fizeram comigo. Parecia um sonho, mas era real. A conta no banco não deixava mentir. Eu podia comprar casa, carro, viagem, tudo. Mas, por incrível que pareça, a primeira vontade que me veio foi de ter um teto e, ao mesmo tempo, sumir do mapa. Eu ainda não fazia ideia que, em pouco tempo, a notícia ia vazar. E aquele homem que me chamou de vagabundo e me jogou na rua ia bater na minha porta com outro discurso, pedindo o dinheiro da família. Mas isso, você vai ver na próxima parte. E me diz uma coisa, se um dia sua vida mudasse assim, da água para o vinho, você contaria para sua família inteira ou guardaria segredo? Se essa história já está mexendo com você, fica comigo, porque o que vem depois muda ainda mais o rumo da minha vida. Os primeiros dias depois que o dinheiro caiu foram estranhos demais. Eu continuava naquele quartinho de pensão, cama simples,
ventilador rangendo, cheiro de mofo, mas com uma conta bancária que eu nem entendia direito o tamanho. De dia, eu ia em reunião com gerente, advogado, contador. Eles falavam de investimento, renda fixa, imóvel, segurança, e eu só pensava. Eu só queria um canto para deitar sem medo de ser enxotado. Eu comprei primeiro um tênis simples, uma calça boa, umas camisetas novas, coisa básica. Depois aluguei um kitnet em outro bairro mais afastado, para sair da pensão sem chamar atenção. Não comprei nada caro, nenhum carrão. Andava de ônibus, de chinelo, como sempre fiz. Mas uma coisa eu não conseguia fazer: contar para minha mãe. Mesmo depois de tudo, o coração insistia nela. Eu pegava o celular, abria o contato mãe, ficava olhando a tela. Às vezes botava o dedo em cima do botão de ligação, mas travava. Afinal, o que eu vou dizer? Oi, mãe, lembra do vagabundo? Agora ele é milionário? Eu não queria humilhar ninguém, eu só queria ser querido. Só que cidade pequena é igual rádio ligado no último volume. Um dia, eu estava sentado na mesa do kitnet, comendo um arroz com ovo, quando meu celular vibrou com uma mensagem de um amigo de infância. E aí, João, fiquei sabendo que você ficou rico, hein? Não vai esquecer dos amigos não, kkk. Meu coração disparou. Como assim ficou sabendo? Eu respondi. Que conversa é essa, rapaz? Tá doido? Ele mandou áudio. Ué, tão falando na boca do povo aqui. Que teve um ganhador da Mega aqui do bairro, que sumiu, que tá cheio da grana. Dizem que o dono da lotérica comentou, alguém ligou pro rádio. Cê sabe como é. Na hora, eu entendi. Não tinha como segurar aquilo para sempre. O gerente da caixa foi discreto, mas sempre tem alguém que fala demais. Alguém que liga para alguém, alguém que comenta no ponto de ônibus. E num piscar de olhos, tudo vira assunto. No mesmo dia, o telefone tocou. Era um número conhecido. Minha mão suou. Atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Eu já sabia quem era antes mesmo de ouvir a voz. João, é sua mãe. Eu senti um misto de alegria e dor. Oi, mãe. Tão dizendo umas coisas aqui, meu filho. A voz dela tremia. Tão falando que teve um ganhador da Mega Sena, que foi aí dessa lotérica perto de casa, e tão dizendo que era você. Eu fechei os olhos. Era como se o passado tivesse batido na porta do presente. E é verdade, mãe. Eu respondi com calma. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um soluço. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela repetia. Mãe, calma. Por isso você sumiu? Por isso você não falou nada? A voz dela era uma mistura de mágoa, alívio e curiosidade. Eu poderia ter jogado na cara tudo o que tinha acontecido. Poderia ter falado, você lembra de quando me deixou ser chutado para fora de casa? Mas na hora, não saiu. Eu só disse, as coisas aconteceram muito rápido, mãe. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, ela ligou mais de uma vez. Às vezes eu atendia e a voz dela vinha mais baixa, como se tivesse alguém ouvindo. João, você tá bem, meu filho? Tá comendo? Tá se cuidando? Em outras, eu percebia um tom diferente, mais forçado, como se tivesse alguém do lado soprando. Então seu Paulo falou que queria conversar com você, que é família, né? Que a gente podia sentar todo mundo junto. Eu apertava a medalhinha no bolso e respondia, mãe, eu converso com você. Com ele, eu não sei se quero. Teve uma noite em que ela chorou tanto no telefone que meu coração quase saiu pela boca. Eu sinto sua falta, João. Eu erro, eu sou fraca, mas eu sou sua mãe. Você é meu filho. Vem aqui uma vez, pelo menos para a gente se olhar nos olhos. A verdade é que, apesar da mágoa, eu também sentia falta dela. Daquela mesma mulher que um dia cuidou de mim, que pôs comida no meu prato, que me levou na catequese, que rezou comigo quando minha avó morreu. Depois de pensar muito, eu aceitei. Combinei de ir lá, mas não queria entrar naquela casa. Pedi para ela me encontrar numa padaria do bairro no fim da tarde. Cheguei antes, sentei numa mesa do canto, pedi um café. Minhas mãos suavam tanto que eu mal conseguia segurar a xícara. A cada pessoa que entrava, meu peito disparava, até que ela apareceu. Pareceu que o tempo deu uma parada. Ela estava mais magra, o cabelo com mais fios brancos, o rosto mais cansado. Mas era minha mãe, a mulher que me pôs no mundo.
Ela se aproximou devagar, com os olhos marejados. João, eu levantei. A gente se abraçou. Foi um abraço meio duro no começo, como se tivesse um muro entre nós, mas depois desandou. Ela chorou no meu ombro. Eu chorei também. Me perdoa, meu filho. Ela repetia. Me perdoa. A gente sentou. Ela mal tocou no café que eu pedi. Depois de alguns minutos de conversa, eu vi a porta da padaria abrindo de novo. E quem entra? Ele, meu padrasto, seu Paulo. Camisa social barata, barriga um pouco maior, mas o mesmo olhar de sempre. Aquele olhar de quem se acha dono de tudo. Sabia que você não ia vir sozinho, né? Eu pensei. Ele chegou sorridente, como se nada tivesse acontecido. Ô, João, falou alto, estendendo a mão. Meu rapaz, quanto tempo? Eu fiquei olhando. Não levantei. Não abri o sorriso. Apenas apertei a mão dele por educação. Ele sentou na mesa sem ser convidado. Puxou a cadeira, chamou o garçom. Traz um salgado aí pra mim, parceiro. Hoje a gente tá em família. Minha mãe abaixou a cabeça. Eu percebi que ela não tinha tido coragem de dizer pra ele não ir. Ele não demorou para entrar no assunto. Então, João, fiquei sabendo da novidade, hein? Ele riu. Nossa família tá de parabéns. Um milionário na casa. Quem diria, hein? Eu respirei fundo. Não é a nossa família, seu Paulo. O dinheiro é meu. Quem foi expulso de casa fui eu. Ele deu uma risada sem graça. Ah, rapaz. Aquilo foi coisa de momento, cabeça quente. Você sabe como é homem, fala demais. Mas família é família. E agora a gente precisa se unir, né? Pensar em investimento para todo mundo. A casa precisa de reforma. Sua mãe merece conforto. Eu tô com uns planos de negócio. Minha mãe ficou ainda mais encolhida. Eu percebi naquele instante que ela tinha sido empurrada para aquele encontro. Que mais uma vez era ele dando as cartas. Foi aí que alguma coisa virou dentro de mim. Eu olhei direto nos olhos dela, não nos dele. Mãe, eu preciso te falar uma coisa, olhando nos seus olhos. Ela levantou o rosto com medo. Eu amo você. E apesar de tudo, eu não quero ver a senhora sofrer. Se depender de mim, a senhora nunca mais vai passar necessidade na vida. Ela começou a chorar de novo. Mas eu continuei. Eu não vou sustentar abuso. Eu não vou colocar dinheiro na mão de quem me humilhou, me pôs para fora, me chamou de vagabundo. Meu padrasto se remexeu na cadeira. Você tá falando de mim, rapaz? Tô falando sim, respondi, firme. A proposta é simples, mãe. Se a senhora quiser sair dessa casa, desse casamento, se a senhora quiser recomeçar, eu te ajudo. Eu te dou casa, conforto, cuidado. A senhora vem morar comigo aonde eu for. Agora, se escolher ficar com ele, eu respeito. Mas não peça para eu financiar isso. O silêncio pesou na mesa. Ele se irritou. Que absurdo é esse? Você tá querendo tirar minha mulher de mim? Tá achando que porque tem dinheiro agora pode mandar em tudo? Eu mantive a calma. Não quero mandar em nada. Só tô colocando os meus limites. A senhora é livre, mãe. Mas eu também sou. Ela tremia. Olhava para um, olhava para o outro. As mãos apertavam o guardanapo, como se fosse uma corda que ela estivesse segurando para não afundar. Fala alguma coisa, Maria. Ele pressionou. Diz para esse menino parar com essa palhaçada. Eu esperei. Aquele momento pareceu durar uma eternidade. Finalmente, ela respirou fundo. Olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou baixo. João, meu filho, eu te amo, mas eu não consigo. Eu não consigo sair. Eu tenho medo. Eu já tô velha. Eu não sei viver sozinha. Eu não sei. Foi como levar outro chute para fora de casa. Só que dessa vez, sentado numa cadeira de padaria. Eu senti um nó na garganta, mas não chorei ali. Peguei a carteira, paguei a conta, levantei. Tá bem, mãe. A senhora escolheu. Eu não vou brigar com isso. Vou continuar rezando pela senhora. Me virei para o meu padrasto. E o senhor? Pelo menos hoje, podia agradecer a Deus por ter encontrado um homem que, mesmo depois de tudo, ainda não tem ódio do senhor. Saí da padaria com as pernas bambas. A sensação era de que eu tinha perdido a minha mãe pela segunda vez. Naquele dia, quando eu voltei para o meu kitnet, ajoelhei no chão e chorei como criança. Eu tinha dinheiro, tinha futuro, mas parecia que tinha ficado órfão em vida. Eu ainda não sabia.
mas essa decisão dela ia me empurrar para longe de vez, tão longe que eu acabaria mudando de estado, de vida, e encontrando um amor que nasceria justamente no meio desse vazio. E você, no meu lugar, teria feito o mesmo ultimato ou engoliria tudo, só para ter sua mãe por perto, mesmo ao. Depois daquele dia na padaria, eu fiquei um bom tempo deitado no chão do kitnet, olhando para o teto, sentindo um vazio que não cabia dentro de mim. Era como se eu tivesse enterrado uma parte da minha história ali. Eu tinha mãe, ela estava viva, a poucas horas de ônibus de distância, mas ao mesmo tempo, era como se eu não tivesse mais. Eu lembro de ter dito em voz alta sozinho: eu não aguento mais essa cidade. Os lugares tinham cheiro de lembrança. A rua da infância, a esquina da escola, o ponto de ônibus. Tudo me lembrava que eu fui o menino expulso de casa como um cachorro. E agora pior, o menino milionário que nem assim conseguiu trazer a mãe para o lado dele. Um dia, olhando para o mapa que tinha na parede da agência da Caixa, enquanto resolvia umas coisas com o gerente, meus olhos ficaram presos num ponto no interior de Minas Gerais. Santa Luzia do Vale. Nunca tinha ouvido falar daquela cidade. Um pontinho no mapa, no meio de tanto verde. À noite, de volta no kitnet, eu abri o celular e pesquisei mais. Pequena, interior, muita área rural, gente simples, vida calma. Naquele momento eu pensei, talvez seja isso que eu preciso, um lugar onde ninguém me conheça, onde eu não seja o vagabundo expulso de casa, nem o ganhador da Mega Sena, onde eu possa ser só João. Antes de eu continuar, deixa eu te perguntar, você já sentiu essa vontade de sumir, mudar de cidade, começar do zero, só para tentar curar uma dor que ficou grande demais? Se já sentiu, você sabe um pouco do que eu vivi. Pouco tempo depois, comprei uma passagem de ônibus. Não contei para quase ninguém. Nem meus amigos sabiam direito para onde eu estava indo. Só deixei tudo organizado no banco, assinei papelada com o advogado, deixei investimentos arrumados. O resto, eu ia descobrindo no caminho. A viagem foi longa. Pela janela, eu via a paisagem mudando. Prédios ficando para trás, dando lugar a morro, árvore, vaca no pasto, casinha simples. O coração parecia que ia se acalmando na mesma velocidade que o ônibus se afastava da minha cidade. Eu levei pouca coisa. Algumas roupas, documentos, o comprovante de uns investimentos e, claro, a medalhinha de Nossa Senhora de Fátima. Ela sempre comigo. Quando cheguei em Santa Luzia do Vale, já era fim de tarde. Estaçãozinha rodoviária pequena, um banco de madeira na calçada, uma lanchonete de esquina com cheiro de pão de queijo e café. O ar parecia mais leve. O tempo passava devagar. Aluguei um quarto numa pousada simples, com cama de madeira, lençol florido, janela de madeira que dava vista para uma igreja no alto de uma pequena ladeira. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para aquela torre e dizer: se for para ficar aqui, minha Nossa Senhora, me mostra um caminho. No dia seguinte fui atrás de imóvel rural. Um corretor da cidade, o seu Arnaldo, me levou para ver umas chácaras. Aqui é tudo de família, moço João, ele dizia, dirigindo na estradinha de terra. Pessoal é simples, trabalhador, mas está difícil segurar as terras. Muita gente vendendo para pagar dívida. Quando a gente chegou numa chácara um pouco afastada, cercada de morro, com um riacho cortando lá no fundo, eu senti uma paz diferente. Casa antiga, simples, varandinha na frente, pé de manga no quintal. A cerca de arame estava meio caída, o curral precisava de reforma, mas eu vi ali um lugar de recomeço. Essa aqui foi de um senhor muito bom, o seu Anselmo. O corretor contou. Ele faleceu, os filhos moram na cidade grande, querem vender logo. Eu fechei negócio sem muito choro. Paguei um valor justo, sem tentar espremer ninguém. Na papelada, registrei tudo direitinho, seguindo a orientação do advogado. Na primeira noite que eu dormi naquela casa, só eu e o barulho dos grilos, eu sentei na varanda, com um café passado no coador de pano e pensei: agora eu tenho um teto que é meu. Ninguém mais vai poder me jogar para fora daqui aos pontapés. A chácara virou meu mundo. Nos primeiros dias, eu não sabia nem segurar uma enxada direito. Mas o antigo vizinho do seu Anselmo, um senhor de boné surrado e sorriso fácil, se aproximou. Cê é o novo dono, né? Eu sou o Zé. Se precisar de ajuda, tamo aí. E eu precisava, muito.
Comecei a aprender tudo do zero, cuidar da terra, plantar, entender de gado, arrumar cerca, organizar curral. Contratei 2 ajudantes da região com carteira assinada, salário direitinho, hora extra paga. Rapaz, nunca trabalhei registrado assim, não. Um deles, o Tião, comentou. Aquilo me cortou por dentro. Eu sabia o que era ser tratado como se fosse nada. Então eu olhava para eles e pensava, jamais vou ser para esses homens o que meu padrasto foi para mim. Com o tempo, fui ampliando um pouco a produção, sempre com orientação de técnico, contador, gente que entendia do assunto. Não era só o dinheiro da Mega, era um projeto de vida. Não queria ser só um rico sentado em cima de conta bancária. Queria construir algo, e foi numa ida à cidade, para comprar umas coisas para a fazenda, que eu conheci quem mudaria ainda mais a minha história. Eu tinha parado numa vendinha, bem de esquina, letreiro meio apagado, um balcão com vidro cheio de salgado, cheiro de café recém-passado. Boa tarde, eu falei tímido. Foi ela quem respondeu. Boa tarde. O que vai ser, moço? Valéria. Morena, cabelo preso num rabo de cavalo simples, avental amarrado na cintura, um sorriso que iluminava aquele lugar. Tinha um jeito de olhar nos olhos enquanto falava, que parecia dizer, eu tô aqui de verdade, te enxergando. Um pão de queijo e um café, por favor, pedi. Ela serviu, colocou o pires na minha frente. Você não é daqui, né? Perguntou com naturalidade. Nunca te vi por aqui. Eu ri de canto. Cheguei faz pouco tempo. Tô começando uma vida numa chácara aqui perto. Ah, então você é desses corajosos que vêm da cidade grande para mexer com roça? Ela brincou. Tô tentando aprender. Mas por enquanto, a terra sabe bem mais de mim do que eu dela. Ela riu. O som da risada dela me trouxe um conforto que fazia tempo que eu não sentia. Se precisar de indicação de gente boa para te ajudar, aqui a gente conhece meio mundo, ela falou. Minha mãe atende ali nos fundos, faz marmita para o pessoal da obra, dos sítios. Eu percebi que ela não estava puxando conversa por interesse. Era o jeito dela, simpático, acolhedor. E eu, claro, ali, escondendo um mundo. Porque para ela eu era só o moço da chácara. Ela não sabia que aquele homem comendo pão de queijo no balcão era dono de milhões investidos. Naquele dia, quando eu voltei para a fazenda, o cheiro do café da vendinha vinha junto com a lembrança do sorriso da Valéria. E pela primeira vez depois de muito tempo, eu não pensei na dor da minha mãe em primeiro lugar. Pensei na possibilidade de, quem sabe, construir outra história. Uma história em que eu não seria só o expulso, o humilhado, o milionário escondido, mas um homem normal, que trabalha, se apaixona, erra, acerta e tenta fazer o bem. Eu só não imaginava que, para isso acontecer, eu ia ter que encarar um outro tipo de medo, o de ser amado pelo que eu sou, e não pelo que eu tenho. Mas isso você vai entender melhor na próxima parte. E me responde com sinceridade. No meu lugar, você contaria toda a verdade logo de cara para Valéria ou faria como eu, escondendo quem você realmente é, com medo de ser usado de novo? Depois que eu conheci a Valéria naquela vendinha, minha rotina mudou sem eu perceber. Qualquer desculpa servia para passar lá. Faltou café na despensa? Eu ia buscar. Precisei de prego, sal, açúcar? Eu ia buscar. Teve dia que eu fui só para comprar um chiclete, mas o que eu queria mesmo era ver o sorriso dela. Uai, moço da chácara, você vive esquecendo as coisas, hein? Ela dizia rindo. Ainda bem que eu tô aqui para te salvar. Se não fosse você, eu passava fome, eu respondia, meio sem graça. Aos poucos, a gente foi criando uma amizade. Descobri que ela morava com a mãe, Dona Lúcia, viúva há muitos anos. O pai tinha ido embora quando ela era pequena, daqueles que some e não dá nem notícia. Elas duas que tocavam a vendinha e a lanchonete, trabalhando de domingo a domingo. Um dia, cheguei perto da hora do almoço. O cheiro de comida era tão bom que dava vontade de morar ali. Senta aí, João, Dona Lúcia disse. Fiz um bife acebolado com arroz e feijão. Você vai comer com a gente. Homem que trabalha na roça precisa se alimentar. Eu até tentei recusar, mas ela insistiu daquele jeito de mãe do interior, que não aceita não como resposta. A gente sentou na mesa simples, prato de alumínio, e eu me senti, depois de muito tempo, em algo parecido com um lar. Valéria conversava comigo como se eu fosse um qualquer. Ela não fazia pergunta de curioso, não falava de dinheiro. Queria saber se a plantação estava indo bem,
se eu já tinha arrumado a cerca, se o bezerro que tinha nascido tinha sobrevivido. Um dia, à noite, depois da missa, a gente saiu andando devagar pela praça. As luzes amarelas dos postes deixavam tudo com cara de filme antigo. Criança correndo, velho jogando conversa fora no banco. "Você sempre vem à missa?" perguntei. "Sempre que posso", ela respondeu. Eu aprendi com a minha mãe que, na falta de tudo, a gente não pode deixar faltar fé. Eu mostrei a medalhinha no pescoço. "Essa aqui foi minha avó que me deu. Quando eu estava jogado num banco de praça sem ter para onde ir, foi nela que eu segurei. Ela me olhou diferente ali. Um olhar de quem entende a dor do outro sem precisar de muito detalhe. Um dia, se você quiser, me conta essa história direito", ela falou. Eu gosto de ouvir história de quem já caiu e levantou. Eu engoli seco. Ainda não tinha contado para ela que a queda tinha sido grande e a levantada maior ainda. O tempo foi passando e nossa amizade virou algo mais. Teve um fim de tarde em que eu levei umas frutas da chácara para elas. "Isso tudo é pra gente?" Valéria perguntou. "É, e ainda ficou metade lá. Quando eu aprender a plantar direito, mando mais." Ela sorriu, pegou as frutas e de repente ficou séria. "João, eu sei que você é meio fechado, que já sofreu, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu gosto de você, do jeito que você é, mesmo sem saber muita coisa do seu passado." Meu coração deu um salto. Eu, que tinha sido chamado de vagabundo, lixo, inútil, ouvir "eu gosto de você" daquele jeito. Parecia remédio para uma ferida antiga. Criei coragem. "Valéria, eu também gosto de você. Mais do que eu achei que fosse gostar de alguém um dia. Você aceita namorar comigo?" Ela baixou os olhos, sorriu e respondeu: "Aceito." A gente começou a namorar daquele jeito simples do interior. Passeio na praça, sorvete dividido, conversa na calçada, missa de mãos dadas no domingo. Nada de presente caro, nada de restaurante chique. E eu me sentia mais feliz ali, sentado no meio-fio com ela, do que em qualquer lugar luxuoso que eu pudesse pagar. Mas tinha uma coisa errada: o segredo. Para todo mundo, eu era só o moço da chácara do seu Anselmo. Um rapaz que tinha juntado algum dinheiro na vida e comprou aquela terra para recomeçar. Eu não falava da Mega Sena, não falava dos 44 milhões, não falava dos investimentos que o advogado cuidava na capital. "Você já mexeu com outra coisa além de roça?" Ela perguntou um dia, encostada na cerca, vendo o sol se pôr. "Já trabalhei registrado numa firma, mas deu errado", respondi. Depois eu resolvi tentar a sorte por aqui. Era verdade. Mas não era toda a verdade. A parte do deu errado era o emprego perdido. A parte da sorte era muito mais literal do que ela imaginava. Eu me agarrava na ideia de que estava protegendo a gente. Se ela souber, vai mudar o jeito de olhar para mim, ou vão encostar nela para tirar proveito. É melhor assim, eu pensava. Só que segredo é semente. Uma hora aparece. Um dia, meses depois, ela foi à cidade grande mais próxima com a mãe para comprar mercadoria no atacado. Eu tinha ido também, em outro horário, para resolver a compra de um pedaço de terra vizinho à minha chácara. O negócio estava saindo, eu ia ampliar a área e o corretor me esperava no cartório. "Seu João, só falta o senhor assinar aqui", o homem disse. "Parabéns, hein? Mais uma fazendinha para a coleção." Eu adverti ele com um olhar. "Fala baixo, por favor." Assinei, guardei os papéis, entrei no banco para falar com o gerente. Saí de lá achando que ninguém tinha visto. Mas, do outro lado da rua, Valéria tinha acabado de descer do ônibus com as caixas. Viu quando eu entrei no cartório, viu quando eu saí do banco de terno, com o gerente me acompanhando na porta e chamando de Senhor João com todo respeito. Ela não falou nada naquele dia. Engoliu seco e ficou observando. Para piorar, na fila do atacado, duas mulheres comentavam: "Você viu? Aquele rapaz da chácara do seu Anselmo é o homem que ganhou na Mega Sena lá da outra cidade. Veio se esconder aqui, comprou terra, tá cheio da grana." "É mesmo?" A outra respondeu. "A gente nunca sabe quem é quem, né?" Quando ela me contou depois, disse que naquela hora o chão deu uma rodadinha. Homem que ganhou na Mega Sena. O namorado simples dela. Era isso. No dia seguinte, ela apareceu na chácara com um olhar que eu ainda não tinha visto. Não era raiva.
Era mistura de mágoa, surpresa e decepção. João, a gente pode conversar? Ela perguntou. Eu senti na hora que vinha coisa séria. A gente sentou na varanda. O vento batia leve, mas o clima entre nós estava pesado. Eu fui na cidade ontem, ela começou. Te vi entrando no cartório, no banco. Ouvi gente falando de um ganhador da Mega Sena que se escondeu aqui. Estão falando que é você. Eu congelei. Valéria, eu posso explicar. Eu não tô com raiva porque você é rico, João. Ela interrompeu. Eu tô magoada porque você mentiu. Porque você me deixou acreditar que era um homem simples, com uma chácara pequena, quando, na verdade, tem muito mais por trás. Eu fico pensando, se você não confia em mim para contar quem você é, por que me pediu em namoro? Aquilo doeu mais do que qualquer xingamento. Não é falta de confiança em você. Eu falei com a voz embargada. É excesso de medo em mim. Eu cresci ouvindo que eu não prestava. Fui expulso de casa como cachorro. Quando o dinheiro entrou, minha família que me chutou apareceu querendo investir em família. Eu tive medo de viver tudo de novo. Medo de ser amado pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Ela ficou quieta, me ouvindo. Os olhos dela encheram d'água. Eu entendo sua dor, João. Ela disse bem baixo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pobre também sente. Pobre também é machucado, também é traído. Não é só rico que sofre, não. Quando você esconde de mim uma parte tão grande da sua vida, parece que eu sou menos digna da sua verdade. Eu não aguentei. Comecei a contar tudo. Da noite que eu dormi na praça, dos R$6 no bolso, do jogo na lotérica, da sensação de quase desmaiar quando o gerente disse que eu tinha ganhado. Falei do kitnet, das reuniões com o advogado, da minha mãe, do ultimato, da resposta dela. Enquanto eu falava, chorava. Ela também. No fim, eu disse: eu escondi porque eu gosto de você de um jeito que eu nunca gostei de ninguém, e eu não suportaria ver você mudando comigo por causa do meu dinheiro. Mas errei. Eu devia ter confiado mais. Devi ter te trazido para dentro da minha verdade desde o começo. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. João, eu preciso de um tempo para digerir tudo isso. Mas uma coisa eu te digo, se a gente continuar, é para ser sem máscara. Se for para ser de verdade, é com verdade. Se não, não dá. Ela se levantou, foi embora andando devagar pela estradinha de terra. Eu fiquei na varanda vendo ela se afastar, com a sensação de que podia estar perdendo o melhor capítulo da minha vida. Naquela noite, ajoelhado no chão do quarto, eu rezei de novo diante da medalhinha. Minha Nossa Senhora, se esse amor for para me aproximar de Deus, de uma família de verdade, guarda. Se for para me perder, me mostra. Mas, por favor, me ensina a ser homem de verdade, sem medo, sem mentira. Os dias seguintes foram de silêncio, até que ela voltou. E o que ela disse, e o que a gente decidiu juntos, abriu caminho não só para o nosso amor, mas para tudo o que viria depois. Casamento, fazendas, ajuda à comunidade, filhos. Mas isso já é assunto da próxima parte. E me diz, se você estivesse no lugar da Valéria, você perdoaria esse segredo e continuaria o relacionamento? Ou viraria as costas e seguiria a vida sozinho? Valéria ficou alguns dias sem aparecer na chácara depois daquela conversa dura. Foram dias longos. Eu acordava cedo, mexia com a terra, olhava para o caminho de entrada o tempo todo, como se, a qualquer momento, ela fosse surgir lá no fim da estrada com aquele rabo de cavalo e o sorriso de sempre. Mas o portão continuava vazio. Até que numa tarde de céu nublado, eu estava na varanda tomando um café, quando ouvi o barulho suave de passos na estrada de terra. Meu coração até errou o compasso. Era ela. Calça jeans simples, blusa clara, cabelo preso, expressão séria. Mas o olhar ainda era o mesmo. De quem olha por dentro. Posso entrar? Ela perguntou parando perto do portão. Pode. Essa casa sempre vai estar aberta para você, Valéria, respondi, com a voz meio presa. Ela subiu os degraus devagar, sentou na cadeira de balanço. Eu sentei na outra. Ficamos um tempo em silêncio, ouvindo só o barulho do vento nas folhas. Eu pensei muito, João. Ela começou. Pensei na sua dor, no que você passou com sua família, no medo que você tem de ser usado. Pensei também no que eu senti quando descobri que você tinha escondido tudo isso de mim.
Eu encarava o chão, mexendo na alça da xícara. Você mentiu? Não. Você não inventou outra vida. Mas você escondeu uma parte muito importante de quem você é. E num relacionamento, isso machuca. Eu concordei com a cabeça. Eu sei, e te peço perdão por isso. Eu estava tentando me proteger, mas acabei te ferindo. Falei. Ela respirou fundo. Eu não quero o seu dinheiro, João. Eu quero você. Mas eu só consigo ficar ao seu lado se for de verdade. Se for para ser sua esposa um dia, eu quero saber onde piso. Não quero ir dormir com um homem e acordar com outro. A palavra esposa deu um clique dentro de mim. Valéria. Eu não sei se mereço tudo isso, mas eu quero ser esse homem. O homem da verdade, não do medo. Se você ainda quiser, eu quero construir uma vida com você. Do jeito que você acredita. Simples, com fé e com o dinheiro. Do nosso lado, não mandando em tudo. Ela me olhou fundo, um silêncio que parecia oração. Então vamos fazer assim, ela disse. A partir de hoje, nada de segredo. O que você decidir comprar, investir, eu quero que seja limpo, certo, sem passar por cima de ninguém. E eu quero que uma parte disso tudo sirva para ajudar as pessoas. Se for para ficar rico e virar um monstro, eu prefiro continuar vendendo salgado em balcão. Eu senti os olhos marejarem. Combinado, respondi. Você me ajuda a não perder o rumo? A gente ajuda um ao outro, ela corrigiu. Naquele mesmo fim de tarde, eu tomei uma decisão. Puxei do bolso a caixinha de veludo que eu já tinha comprado há algum tempo, mas não tive coragem de usar. Ajoelhei ali mesmo, na varanda, com o chão cheio de poeira da roça. Valéria, eu sei que a minha história é cheia de buraco e que eu ainda estou aprendendo a ser homem de verdade. Mas eu te amo. Você aceita casar comigo? Os olhos dela se encheram d'água. A mão tremeu. Ela riu chorando. Você é doido, João. E completou. Mas eu aceito. O casamento foi alguns meses depois, na igreja da cidade. Nada de luxo exagerado. Banco de madeira, flor do campo enfeitando o corredor, um vestido simples, mas lindo nela. A igreja cheia de gente da comunidade, os trabalhadores da chácara, Dona Lúcia chorando orgulhosa. Quando a porta da igreja se abriu e ela entrou, de braço dado com a mãe, eu quase não aguentei. Naquele momento, eu lembrei da cena do portão da casa da minha mãe se fechando. E senti, como se Deus me dissesse baixinho, te tiraram de um lar, mas eu tô te dando outro. O padre fez uma homilia bonita, simples, falando de companheirismo, respeito, perdão. Na hora das alianças, minhas mãos tremiam mais do que na lotérica. Eu prometo te amar nos dias de sol e nos dias de chuva. Ela disse olhando nos meus olhos. Eu prometo nunca esconder quem eu sou de você. Nem quando eu tiver medo, respondi. Depois da cerimônia, a festa foi num salão paroquial, com comida feita pela comunidade, música simples, muita risada. Nada de ostentação. Se alguém ali suspeitava do tamanho da minha conta, não demonstrou. E isso me dava uma paz enorme. Com o tempo, fomos organizando melhor a vida. Eu, orientado pelo contador, comprei mais pedaços de terra em volta, sempre negociando com respeito, sem explorar ninguém. Reformei a casa da chácara, mas sem transformar em mansão de revista. Tudo confortável, mas com cara de lar, não de vitrine. Valéria tinha um olhar muito firme para certas coisas. Um dia, o vendedor de uma caminhonete de luxo veio com proposta, falando de status, conforto, banco de couro. Ela olhou para mim e disse, se você quiser comprar, compra. Mas lembra que tem gente na nossa cidade precisando de cadeira de rodas, de remédio. Não deixe o carro falar mais alto que sua consciência. Acabamos comprando uma caminhonete boa, sim, mas sem exagero. E junto com isso, combinamos um pacto nosso. Parte de tudo que ganhássemos seria destinada a fazer o bem. Sem foto, sem rede social, sem gente batendo palma. Aos poucos, a gente foi colocando isso em prática. Teve o caso do menino da escola municipal, o Gabriel, que precisava fazer um exame caro em outra cidade e a família não tinha dinheiro nem para o ônibus. Valéria soube pela mãe, que ouviu as professoras comentando. João, a gente podia ajudar, ela sugeriu. Pagamos o exame, a viagem, tudo, de forma anônima. A mãe do menino achou que tinha sido uma alma boa da paróquia. E foi mesmo. Mas só nós dois e Deus sabíamos. Reformamos com a ajuda de outros moradores,
a parte elétrica da igreja, que vivia dando curto. Consertamos o telhado da escola, que chovia dentro da sala. Compramos cesta básica para famílias que estavam passando necessidade. Eu comecei a perceber que o dinheiro, nas mãos certas, vira ponte. Ponte entre a dor e o alívio. Entre o desespero e a esperança. Na vida particular, outras bênçãos chegaram. Um ano depois do casamento, Valéria apareceu na cozinha, com um sorriso diferente. João. Ela colocou minha mão na barriga dela. Acho que a nossa família vai crescer. Eu congelei. Cê tá? Tô. Ela respondeu, rindo. Grávida. Eu abracei ela ali mesmo, no meio do cheiro de alho e cebola fritando, com o coração explodindo de gratidão. 9 meses depois, nasceu o Mateus. Quando eu peguei aquele menino no colo, tão pequeno, senti uma responsabilidade que eu nunca tinha sentido. Eu olhava para ele e pensava, você nunca vai ouvir dentro de casa as coisas que eu ouvi. Aqui, ninguém vai te chamar de vagabundo. Aqui, você sempre vai ter um lugar. Algum tempo depois, veio a Ana Clara, nossa princesinha. A casa se encheu de brinquedo espalhado, choro de madrugada, desenho na parede. E eu achava aquilo o máximo. Quem passou a infância sendo humilhado, quando vê um lar vivo, com barulho de criança, sabe o valor que isso tem. Por fora, minha vida parecia perfeita. Casamento em paz, filhos saudáveis, terras produzindo, gente sendo ajudada, dinheiro bem cuidado. Mas, por dentro, tinha um cômodo da minha alma que continuava trancado. O cômodo da minha mãe. De vez em quando, alguma parente distante mandava notícia. Sua mãe tá sumida. Vi ela no mercado, parece mais magra. Seu padrasto tá doente, mas continua o mesmo grosso de sempre. Nessas horas, a medalhinha de Nossa Senhora pesava no meu peito. Eu ia para a varanda, olhava para o céu estrelado do interior, ou para o altar da igreja aos domingos e fazia a mesma pergunta. Será que ela está comendo direito? Será que alguém chama ela de mãe com carinho dentro daquela casa? Eu tinha uma nova família, mas a antiga ainda doía. E essa dor, com o tempo, foi misturando com um outro sentimento complicado. A luta para perdoar de verdade. Na próxima parte, eu vou te contar como datas como Natal, Dia das Mães e Ano Novo viravam uma mistura de festa e aperto no peito. E como algumas conversas que eu tive na igreja mudaram, aos poucos, a forma como eu via o perdão. E você, se tivesse uma vida nova, em paz, mas uma mãe sofrendo em outro canto, você conseguiria seguir em frente sem olhar para trás. Ou o coração ia te puxar de volta, como puxou o meu. O tempo foi passando e a vida foi entrando num ritmo gostoso na fazenda. De manhã cedo, barulho de galo, cheiro de café passado na hora, Valéria arrumando as crianças para a escola, eu conferindo o pasto, falando com os funcionários. Às vezes, eu parava no meio do terreiro, olhava em volta e pensava, quem diria? Aquele rapaz que dormiu em banco de praça hoje tem isso tudo. Só que por mais que o lado de fora estivesse arrumado, por dentro ainda tinha um lugar escuro. Esse lugar tinha nome, minha mãe. Ela não ligava com frequência. De vez em quando aparecia uma mensagem rápida, um áudio curto, quase sempre quando o padrasto não estava por perto. Oi, meu filho, só para saber se você tá bem, tô com saudade. Fica com Deus. Eu respondia educado, carinhoso, mas sempre com aquela sensação de meio caminho. Como se a conversa começasse e nunca terminasse. As datas especiais eram as piores. No primeiro dia das mães, depois do nascimento do Mateus, a escola fez uma apresentação. A criançada cantando, as mães emocionadas, selfie pra cá, abraço pra lá. Valéria com os olhos brilhando, segurando o desenho torto que nosso filho fez pra ela. Naquele dia de tarde, depois da festa, eu fui pra varanda sozinho. Mateus estava brincando dentro de casa, Valéria arrumando a cozinha, Ana Clara cochilando. Eu encostei na grade, peguei o celular e fiquei olhando o contato mãe. O dedo foi sozinho até o botão de ligação, mas antes de apertar, travei. E se eu ligar e for ele que atender? E se ela me tratar como se nada tivesse acontecido? E se eu ouvir ele ao fundo mandando ela desligar? Apaguei a tela, peguei a medalhinha no peito, apertei. Nossa Senhora, não sei se eu tenho força para isso.
À noite, deitado na cama, Valéria virou de lado e perguntou baixinho: "Tá pensando nela, né?" Eu não precisava nem perguntar: "De quem você tá falando?" "Tô", respondi. "Esse negócio de Dia das Mães mexe. Eu olho pra você com as crianças e imagino como teria sido se ela tivesse me defendido lá atrás. Ao mesmo tempo, eu fico com raiva e fico com pena dela também. É tudo misturado." Ela ficou em silêncio um tempo, passando a mão devagar no meu braço. "João, deixa eu te perguntar uma coisa, sem julgamento. Você já perdoou sua mãe?" A pergunta veio como um soco no estômago. Eu não sei", respondi. "Eu digo que perdoei. Rezo por ela. Não desejo o mal. Mas quando lembro daquela cena, dela parada no corredor, minha vontade é de chorar e de gritar ao mesmo tempo. Então talvez ainda tenha coisa aí dentro que você precisa colocar pra fora", ela disse com carinho. "Não é pra passar pano não, é pra você ficar leve." Essa palavra ficou ecoando, leve. Pouco tempo depois, numa missa de domingo, o padre falou justamente sobre perdão. Não aquele perdão bonitinho de cartão de Natal, mas o perdão difícil, aquele que dói na carne. Perdoar não é dizer que foi certo. Ele falava lá no altar. Não é esquecer como se nada tivesse acontecido. Perdoar é decidir não deixar que aquela ferida mande na sua vida para o resto dos seus dias. Eu senti como se ele estivesse falando comigo, como se alguém tivesse contado minha história para ele. No fim da missa, enquanto o povo cumprimentava, eu fui até o padre com Valéria ao meu lado. "Padre, posso falar um minuto com o senhor?" A gente sentou num banco no fundo da igreja. Eu contei, em poucas palavras, sobre minha mãe, o padrasto, a expulsão, o dinheiro, o ultimato, a decisão dela de ficar, minha nova vida. Ele ouviu tudo, sem interromper, com aquele olhar de quem está ali por inteiro. "O senhor acha que eu tenho obrigação de ir lá buscar ela, tirar ela de casa?" Perguntei, apertando a medalhinha. Ele respirou fundo. "Obrigar não. Nem Deus obriga, meu filho. Agora, você tem obrigação com o seu coração. Se a falta de perdão está te adoecendo, aí é outra história. Mas como é que eu faço para perdoar de verdade alguém que me deixou ser humilhado daquele jeito?" Eu perguntei, quase num sussurro. Ele ficou em silêncio um instante e respondeu: "Começa pedindo a graça de querer perdoar. Às vezes a gente nem isso consegue. Então a oração é: Senhor, eu nem sei perdoar, mas me ajuda a pelo menos querer começar. O resto, a graça vai fazendo." Saí dali pensativo. Naquele dia, depois do almoço, eu sentei no terreiro, peguei um terço e fui rezando, bolinha por bolinha, meio desajeitado, mas sincero. "Senhor, eu tô engasgado", eu dizia mentalmente. "Eu não consigo dizer que tá tudo bem, porque não tá, mas eu não quero passar a vida inteira carregando essa pedra no peito. Me ajuda a pelo menos dar o primeiro passo." Um tempo depois, numa tarde qualquer, eu fui até a venda do seu Valdemar comprar umas coisas. Lá estava ele, o Zé, aquele vizinho mais velho da chácara, tomando um café, chapéu de palha de lado. "Senta aqui, João", ele chamou. "Cê tá com uma cara de quem tá com mais coisa na cabeça do que roça para cuidar." Eu ri de canto e sentei. Com ele, eu podia falar mais solto. Zé era daqueles que já tinha visto de tudo na vida. Pouco a pouco, a conversa foi entrando no assunto família. Ele me contou da vez em que um dos filhos saiu de casa brigado, ficou anos sem aparecer e depois voltou só quando o velho já estava doente. Falou das mágoas, das palavras atravessadas, das noites em claro. "Sabe o que eu aprendi, João?" ele disse. "Que rancor é um negócio que a gente bebe achando que o outro é que vai morrer envenenado, mas quem vai indo pro buraco é a gente." A frase ficou na minha cabeça. Naquela noite, eu sentei na cama, peguei o celular, abri o WhatsApp. O contato mãe estava lá, paradinho. Eu respirei fundo e, em vez de ligar, mandei uma mensagem simples. "Oi, mãe. Tá tudo bem por aí? Só passei para dizer que tô com saudade, que tô rezando pela senhora. E que, apesar de tudo, eu te amo. Fica com Deus." Eu não esperava a resposta rápida. Mas alguns minutos depois, o celular vibrou. Era um áudio. "João, meu filho." A voz dela já veio chorando. "Eu não sei se eu mereço ouvir isso. Eu fiz tanta coisa errada. Eu falhei tanto com você. Mas saber que você ainda reza por mim e diz que me ama, é como se Deus estivesse me dando uma chance de novo. Obrigada, meu filho.
Eu também rezo por você todo dia, todo. Eu ouvi aquele áudio umas 3 vezes. Não apagou a dor, não limpou toda a ferida. Mas foi como se alguém tivesse aberto uma janela naquele quarto escuro do meu coração. A vida foi seguindo. Mateus e Ana Clara crescendo, a fazenda produzindo, a gente ajudando a comunidade. Eu e Valéria, mais parceiros do que nunca. Mas, de vez em quando, chegava a notícia dela. Tua mãe tá mais abatida, uma prima mandou certa vez. Seu Paulo tá piorando da saúde e mais grosso do que nunca. Ela quase não sai. Nessas horas eu sentia um aperto no peito. O perdão dentro de mim estava em construção, mas a preocupação com ela só aumentava. Eu comecei a pensar, será que um dia a vida vai me colocar de frente com esse homem de novo? E se colocar, eu vou estar pronto para encarar sem ódio. Eu não sabia que essa resposta ia chegar de um jeito direto, duro, através de uma ligação que mudaria tudo. Foi numa tarde comum, eu voltando da roça, com poeira até no pensamento, que o telefone tocou. Olhei na tela. Mãe. Quando atendi, ouvi só choro do outro lado. João, meu filho, me ajuda, pelo amor de Deus. Na próxima parte eu vou te contar o que ela disse nessa ligação, o estado em que ela estava, o que estava acontecendo com o meu padrasto e a decisão mais difícil que eu já tive que tomar desde o dia em que fui expulso de casa. E você me diz, se fosse com você, depois de tanta mágoa, você atenderia essa ligação e iria até ela, ou diria, agora é tarde demais. Quando eu atendi aquela ligação e ouvi só o choro da minha mãe, meu coração disparou na mesma hora. João, meu filho, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela repetia tentando respirar. Eu me sentei na beira da cama, as pernas bambas. Calma, mãe. O que está acontecendo? Fala devagar. É o Paulo. Ela soluçava. Ele está doente, muito doente. O médico disse que ele precisa de tratamento, remédio caro. A gente está cheio de dívida. Estão falando que se não pagar vão tomar a casa. Eu não sei mais o que fazer. Eu fechei os olhos. A imagem dele veio na minha cabeça. Forte, arrogante, me empurrando para fora de casa, jogando minha mochila no peito, me chamando de vagabundo na frente dos vizinhos. Agora, minha mãe dizia, ele tá doente. E a senhora? Tá como? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu tô cansada, João. Ela respondeu num fio de voz. Eu tô com medo, não durmo direito. Ele grita, reclama, fala de dinheiro o dia inteiro. Fez uma pausa. Ele disse que é sua obrigação ajudar. Que você ficou rico e esqueceu da família. Aquela palavra de novo. Obrigação. Eu respirei fundo. Mãe, me escuta, falei. Eu não vou deixar a senhora passar fome nem dormir na rua. Mas eu preciso entender direito o que está acontecendo. Eu vou aí. A gente conversa pessoalmente. Você vem mesmo? Ela perguntou, quase sem acreditar. Vou, me espera. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Fiquei olhando para o nada por alguns segundos, até sentir uma presença atrás de mim. Era Valéria, encostada na porta, com o olhar preocupado. É ela, né? Perguntou baixinho. É, respondi. O Paulo tá doente, cheio de dívida. Vão tomar a casa. Ela tá desesperada. Valéria se aproximou, sentou do meu lado. E você? Como é que tá por dentro? Demorei a responder. Bagunçado, admiti. Uma parte de mim quer dizer, ele que se vire, ele escolheu esse caminho. Outra parte pensa na minha mãe, naquela casa, naquela vida. Eu sinto raiva, dó, culpa, tudo junto. Mas eu sei de uma coisa. Eu não consigo fingir que não ouvi essa ligação. Ela segurou minha mão. João, eu não vou te mandar nem ir, nem deixar de ir. Essa decisão é sua, mas se você for, vai com o coração no lugar certo. Não vai para jogar na cara, nem para sair salvando todo mundo de qualquer jeito. Vai como filho, não como banco. As palavras dela me acertaram em cheio. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu ajoelhei no lado da cama. Peguei a medalhinha da minha avó, apertei na mão e rezei. Minha Nossa Senhora de Fátima, a senhora sabe tudo o que eu vivi naquela casa. Sabe o quanto doeu ser jogado na rua. Sabe o quanto ainda dói. Se eu tiver que voltar lá, me dá equilíbrio. Me livra do ódio, mas não deixa eu ser bobo. Me ajuda a proteger meu coração e a minha família aqui também. No dia seguinte, expliquei para o Mateus e para Ana Clara, que já estavam maiorzinhos.
Papai vai viajar para ver a vovó Maria. Ela tá passando por um momento difícil. Mateus, curioso, perguntou. É aquela vovó que mora longe que a gente quase não vê? É, filho, respondi. Mas ela continua sendo minha mãe. E mãe é mãe. Ana Clara abraçou minhas pernas. Fala para ela que eu mandei um beijo. Essas coisas mexem com a gente de um jeito que não tem como explicar. Peguei o ônibus para minha antiga cidade num misto de saudade e medo. A estrada parecia mais longa do que da primeira vez que eu fui embora, anos atrás. Só que agora era diferente. Eu não era mais o rapaz de mochila nas costas e R$ 6 no bolso. Eu era um homem, pai de família, com outra história. Mas o menino ferido ainda morava aqui dentro. Quando cheguei, desci na rodoviária e senti um cheiro conhecido. Pastel de óleo velho, café fraco, barulho de gente falando alto. Peguei um táxi até o bairro onde eu cresci. A cada rua que o carro virava, vinha uma lembrança. A padaria da esquina onde eu comprava pão fiado. O campinho onde eu jogava bola descalço. A escola onde eu fazia fila para o recreio. Tudo igual. E tudo diferente. Quando o táxi entrou na rua da casa da minha mãe, meu peito apertou. A mesma calçada, o mesmo portão, o mesmo muro descascado. A diferença é que, da última vez que eu passei dali, eu estava do lado de fora, com uma mochila nas costas e o som do portão batendo na minha cara. Paguei o motorista, desci devagar. Antes de bater, fiquei parado 1 minuto em frente ao portão, só respirando. Toquei a campainha. Ouvi passos arrastados do outro lado. A porta fez aquele barulho conhecido de ferro raspando. Quando minha mãe abriu, eu quase não reconheci. Ela estava mais magra, o rosto mais marcado, os olhos com um cansaço antigo. Mas quando me viu, acendeu um brilho. Foi como se, por um segundo, o tempo voltasse. João. Ela murmurou, colocando a mão na boca. Eu sorri de leve. Oi, mãe. Ela abriu o portão, me puxou para dentro, me abraçou apertado. Senti que a força dela não era mais a mesma. Era um abraço mais frágil, mas cheio de culpa e saudade. Meu filho, você veio mesmo. Ela repetia. Entrei na sala. Aquela mesma sala onde eu tinha recebido os primeiros gritos, onde eu ouvi que era vagabundo, onde a mochila foi jogada no meu peito. O sofá estava mais gasto, a parede com mofo no canto, a TV velha ligada num volume baixo. E lá, na poltrona, ele, seu Paulo. Mais magro, pele meio amarelada, o olhar cansado. Um cilindro de oxigênio pequeno do lado, remédios em cima da mesinha. A doença tinha mexido no corpo dele, mas não parecia ter mexido na expressão. O jeito de olhar continuava o mesmo. Ué! Então o doutor milionário apareceu. Ele disse, com um meio sorriso irônico. Eu respirei fundo, me aproximei. Boa tarde, seu Paulo. Boa tarde, nada. Ele resmungou. Você demorou, hein? Achei que ia deixar sua mãe aqui largada, com as contas tudo vencendo. Minha mãe tentou intervir. Paulo, pelo amor de Deus, não começa? Tô falando a verdade, Maria. Ele retrucou. É obrigação desse menino ajudar. Ficou rico com a sorte. Esqueceu de quem deu teto para ele. Eu senti a raiva subir, mas lembrei da oração que tinha feito. Pensei na Valéria dizendo, vai como filho, não como banco. Eu vim por respeito à minha mãe, falei firme, para ver como ela tá, para entender a situação. Não porque alguém gritou obrigação no meu ouvido. Ele deu uma fungada. Situação é simples, rapaz. Tô doente. Remédio caro, exame caro. Aposentadoria não dá nem pro leite. Tamo devendo no mercado, na farmácia, com o dono da casa. Se não pagar logo, o homem toma isso aqui. E você, cheio da grana aí no seu fazendão, não acha que tem que fazer nada? Dono da casa. Ou seja, nem a casa ele tinha conseguido pagar direito. Eu olhei em volta. A casa estava caindo aos poucos. O cheiro de remédio misturado com umidade, as contas empilhadas em cima da mesa, a cara de medo da minha mãe. A vida tinha cobrado o preço. Ela se aproximou de mim quase em segredo. João, ele errou muito com você. Eu sei. Ela falou com os olhos cheios d'água. Mas eu tô com medo de perder esse teto. Mesmo com tudo, esse é o lugar onde eu vivi a vida toda. Eu lembrei daquele jovem que saiu dali com uma mochila nas costas e nenhum teto. Eu não desejava isso para ela. Sentei à mesa, puxei as contas, olhei uma por uma
tentando entender o tamanho do buraco. O valor era alto, mas não era impossível para alguém na minha situação. Eu podia pagar tudo aquilo com um Pix e resolver a parte financeira. Mas, se eu fizesse isso do jeito que estava sendo colocado, estaria alimentando uma coisa que eu passei anos tentando sair: o ciclo de abuso e dependência. Levantei o rosto, encarei os dois. Minha mãe chorando baixinho. Ele, com aquele olhar de quem acha que todo mundo deve alguma coisa a ele. Eu vou te dizer uma coisa, seu Paulo, olhando nos seus olhos, falei. Eu não sou um monstro. Não desejo que ninguém passe fome, nem que ninguém morra sem remédio. Não foi assim que minha avó me criou. Então, sim, eu vou ajudar naquilo que for necessário para a saúde. Eu não quero a morte de ninguém nas minhas costas. Ele soltou um "ah, bom", como se fosse óbvio, mas eu continuei. Agora, outra coisa muito diferente é sustentar sua arrogância. Pagar as suas dívidas como se eu tivesse culpa das escolhas que o senhor fez a vida inteira. Isso eu não vou fazer. Não vou ser o cofre que o senhor abre e fecha quando quer. Ele se ajeitou na cadeira, irritado. Tá se achando muito, né, rapaz? Só porque ganhou uns milhões aí. Não é questão de se achar, respondi. É questão de limite. Eu vim aqui por causa da minha mãe, e é por ela que eu ainda tô sentado nessa sala. Minha mãe segurou meu braço com medo do clima piorar. João, não fala assim, ele tá doente. Eu olhei para ela com carinho. Mãe, eu não tô desejando mal para ele. Mas a doença não apaga o que foi feito. E também não pode virar desculpa para continuar mandando na sua vida. Naquele momento, eu percebi uma coisa que doeu mais do que qualquer xingamento. Minha mãe tinha tanto medo de ficar sem aquele homem, quanto medo de ficar com ele. Era uma prisão de muitos anos. Eu sabia que se eu não colocasse muito claramente a forma como eu ajudaria, ia acabar repetindo mais uma história de dependência. E nem ela, nem eu merecíamos isso. Mãe, eu disse, com a voz mais baixa, eu vou ver o que posso fazer, mas do meu jeito, não do jeito que ele está mandando. Amanhã a gente conversa com calma, só eu e a senhora. A tensão ficou no ar. O olhar dele queimava nas minhas costas. O dela era um pedido de socorro sem palavras. Naquela noite, eu voltei para um hotel simples perto do centro. Me joguei na cama e fiquei olhando para o teto, com tudo girando na cabeça. Peguei o celular, mandei mensagem para Valéria, contei por alto o que tinha acontecido. Ela respondeu, eu tô aqui, rezando por você. Não esquece quem você é, nem a família que você construiu aí dentro. Ajuda, mas não se perde. Eu fechei os olhos, segurei a medalhinha e pensei, talvez esteja chegando a hora da minha mãe escolher de verdade, pela primeira vez na vida. Na próxima parte, eu vou te contar como foi essa conversa só entre eu e ela, o barraco que aconteceu com meu padrasto, as palavras duras que ele soltou na frente de todo mundo, e o momento em que minha mãe finalmente decidiu se olhar no espelho e dizer, basta. E você, no meu lugar, ajudaria pagando tudo sem questionar, só para evitar confusão, ou também colocaria limite, mesmo sabendo que isso podia causar uma explosão dentro da própria família? Eu quase não dormi naquela noite no hotel. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via a sala da casa da minha mãe, o cilindro de oxigênio do lado do sofá, as contas em cima da mesa, e o olhar dela, dividido entre medo e vergonha. De manhã cedo, tomei um café corrido e fui até lá de novo. O portão estava encostado. Entrei devagar. Minha mãe estava na cozinha, mexendo uma panela, mas o cheiro de comida não combinava com a expressão dela. Estava com o olhar longe. Mãe, chamei. Ela se virou, enxugando as mãos no pano de prato. João, você veio? Vim? A gente pode conversar só nós dois? Perguntei. Ela olhou na direção da sala como se tivesse medo de ele escutar. Ele ainda está dormindo. Pode falar. Sentei à mesa. Ela sentou na minha frente, mas não conseguiu me encarar de primeira. Ficou alisando o pano de prato, nervosa. Mãe, eu vi as contas. Eu sei que a situação tá feia. Não vou fingir que não vi. Comecei. Mas também não vou fingir que não lembro do que aconteceu comigo aqui dentro. Ela abaixou a cabeça. Eu sei, sussurrou. Eu lembro toda noite. Eu não vim para te culpar, nem para reviver tudo. Falei, com cuidado. Eu vim porque eu sou seu filho.
e não aguento te imaginar sem ter nem remédio em casa. Então eu vou ser muito claro, para não ficar mal entendido. Ela levantou os olhos com medo. Eu vou ajudar com o que for preciso para você comer, ter remédio, ter um teto. Isso eu vou fazer enquanto eu tiver vida. Mas eu não vou colocar dinheiro na mão do Paulo para ele continuar mandando na sua vida e te maltratando. E nem vou pagar todas as dívidas dele como se eu tivesse culpa das escolhas que ele fez. Ela respirou fundo. Os olhos marejaram. Eu imaginava que você ia dizer isso, murmurou. A pergunta é: o que a senhora quer para si? Continuei. Não é para ele, é para a senhora. A senhora quer passar o resto da vida levando grito, medo, humilhação dentro dessa casa? Ou quer uma chance de recomeçar, mesmo que dê frio na barriga? Ela ficou muda. Um silêncio pesado tomou a cozinha. Eu quase ouvia o barulho do coração dela batendo. Eu já tô velha, João. Ela disse por fim. Eu tenho medo. Medo de sair, medo de ficar, medo de ser um peso para você. Peso não, mãe. Interrompi, firme, com a voz embargada. A senhora foi quem cuidou de mim quando eu era criança. Me levou na escola, me levou na igreja, fez sopa quando eu estava com febre. Eu não esqueci isso. Se hoje eu tenho uma casa, um prato de comida e uma família, eu posso muito bem cuidar da senhora também. Mas desse jeito que tá, eu não posso mais fingir que tá tudo bem. Foi aí que a gente ouviu um barulho na sala. A cadeira arrastando, uma tosse, passos pesados. Seu Paulo apareceu na porta da cozinha, segurando no batente. Ah, então é isso? Ele falou com a voz rouca, mas o mesmo veneno de sempre. Veio aqui fazer a cabeça da sua mãe, é? Eu fiquei calado. Minha mãe se encolheu. Fazer a cabeça para quê, Paulo? Perguntei, encarando. Para me abandonar. Ele quase cuspiu as palavras. Você quer levar ela embora para sua fazendinha de milionário, é? Deixar eu aqui largado, doente, endividado, ingrato. Eu te dei teto, te criei como se fosse meu filho. Eu senti o sangue ferver. O senhor me deu chute na rua, respondi, sem aumentar o tom. Me chamou de vagabundo. Isso também é criação? Ele ficou vermelho. Tava te fazendo um favor. Homem tem que se virar. E olha aí, se virou ou não virou, ganhou na loteria. Agora não quer saber de ninguém. Tá cuspindo no prato que comeu. Minha mãe tentava acalmar. Paulo, pelo amor de Deus, não fala assim. Ele ignorou. Você, Maria, se sair daqui, não pisa mais nessa casa. Vai viver de favor na casa dos outros para ver como é bom. Eu me levantei, mas mantive o controle. Era como se todas as cenas antigas viessem de uma vez na minha cabeça. Eu sabia que aquele momento era decisivo. Ou eu repetia o que tinha sido comigo, ou quebrava o ciclo. Seu Paulo, deixa eu ser claro de novo, falei. Eu não vou deixar a senhora Maria passar fome nem dormir na rua. Agora, o senhor é problema dos seus atos. Eu não vou te abandonar no hospital sem remédio, não é isso. Mas quem vai ter que aprender a se virar é o senhor, não eu. Ele começou a xingar, a falar besteira, algumas palavras tão pesadas que eu nem repito aqui. A vizinha da casa da frente apareceu no portão, curiosa. Outra, mais adiante, esticou o pescoço. Era como se a rua inteira tivesse vindo assistir. Minha mãe tremia. De repente, no meio daquela gritaria, ele soltou. Você é um nada, João. Se não fosse essa casa, você ainda estava no lixo. Aquilo foi a gota d'água. Não para mim, para minha mãe. Ela bateu com a mão na mesa, num gesto que eu nunca tinha visto. Chega, Paulo! Ela gritou, com uma força que não tinha aparecido até então. Ele e eu ficamos em silêncio. Era como se o relógio tivesse parado. Eu errei com meu filho. Ela continuou, chorando, mas firme. Eu deixei você humilhar ele, botar ele para fora. Fiquei calada quando devia ter defendido. Vivo com essa culpa todo dia. Mas eu não vou deixar você continuar falando dele assim. Ele não é um nada. Quem é um nada é quem vive pisando nos outros para se sentir grande. Eu olhava para minha mãe e não reconhecia aquela mulher. Era como se depois de anos ela tivesse encontrado a própria voz. Maria, você tá doida? Ele reagiu. Tá virando contra mim por causa desse moleque? Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Não é moleque, é meu filho. E eu tô cansada de ter medo, disse. Cansada de andar pisando em ovo, de ser chamada de burra, de inútil, de velha.
cansada de ter que pedir permissão para respirar. Ela se virou para mim. João, eu aceito sua ajuda. Se você ainda quiser, se ainda tiver lugar para mim na sua vida, eu vou com você. Eu não aguento mais. Meu coração quase saiu pela boca. Eu senti vontade de abraçar, de chorar, de rir, tudo junto. Lugar para a senhora é o que mais tem, mãe, respondi, com a voz falhando. Só pega o que for seu. O resto, deixa. Ele começou a ameaçar, a dizer que ela ia se arrepender, que ia voltar de joelhos. Mas algo tinha mudado dentro dela. Aquele medo que imobilizava deu lugar a um medo diferente, o medo de continuar ali. Ela entrou no quarto, pegou algumas roupas, uns documentos, uma foto antiga nossa que estava na gaveta. Não encheu nem uma mala grande. Era a vida dela inteira cabendo em poucos panos. Quando ela passou pela sala com a bolsa no ombro, ele ainda tentou. Se você sair por essa porta, não pisa mais aqui. Ela parou na porta, se virou, olhou por um último instante. Quem me botou para fora hoje não foi você, Paulo. Foi Deus me puxando pelos cabelos para eu parar de viver debaixo do seu medo, respondeu. Saímos os dois juntos. Os vizinhos fingiam que não olhavam, mas todo mundo olhava. Eu abri o portão, ela passou, e eu senti que dessa vez quem estava sendo expulso não era eu. Era a escravidão dela. No caminho para o hotel, ela chorou muito no carro. Chorou a culpa, o medo, a vergonha de anos. Eu segurei a mão dela enquanto dirigia. Eu não sei nem como olhar na cara da sua esposa. Ela dizia. Eu sei que falhei com você. Tenho medo dela não me aceitar. A Valéria tem um coração que a senhora nem imagina, respondi. Vai ser estranho no começo, sim. Mas a gente vai dar um jeito. Juntos. Alguns dias depois de resolver a parte prática, passagem, remédio, um atendimento médico para ele pelo SUS, um pequeno acerto de contas para não deixá-lo completamente na miséria, mas sem alimentar o abuso, levei minha mãe para Santa Luzia do Vale. A chegada na fazenda foi um capítulo à parte. Valéria recebeu a gente na porta, com Mateus e Ana Clara curiosos atrás da barra da saia. Mãe, essa é a Valéria, eu disse, minha esposa, e esses são seus netos. Minha mãe abraçou as crianças, emocionada, e deu um abraço meio sem jeito na Valéria. Obrigada por cuidar do meu filho. Ela falou com a voz engasgada. Os primeiros dias foram intensos. Minha mãe veio com os costumes dela, o jeito dela. Achou a forma da Valéria criar as crianças moderna demais. Reclamou que Mateus falava alto, que Ana Clara deixava brinquedo espalhado. Teve dia em que entrou na cozinha e falou: Eu sempre fiz feijão assim, Valéria. Você devia colocar mais alho, e esse arroz está muito mole. Valéria respirava fundo, se segurava, mas eu via que doía. Ela me dizia à noite na cama: João, eu sei que ela vem carregada de dor, de culpa, mas às vezes eu me sinto avaliada dentro da minha própria casa. E eu entendi as duas. Do lado da minha mãe, uma vida inteira mandada, sem voz, tentando, sem perceber, repetir o controle. Do lado da Valéria, anos batalhando para construir um lar, agora tendo que dividir o espaço com alguém que foi ausente justamente quando eu mais precisei. Teve um dia em que a coisa quase virou briga. As duas se esbarraram na cozinha, uma falando, a outra respondendo atravessado. Eu entrei no meio, pedi para cada uma respirar. Foi tensão, mas também teve momentos bonitos. Teve uma tarde em que eu cheguei da roça e vi as duas na varanda, cada uma com um terço na mão, rezando juntas. Minha mãe ensinando uma oração antiga que a avó dela já rezava. Valéria ouvindo, interessada. Teve um dia em que Ana Clara caiu e ralou o joelho. Minha mãe correu, pegou no colo, assoprou, fez aquele carinho típico de vó que só quem já recebeu sabe. Calma, minha princesa. Vovó tá aqui. Valéria olhou de longe com os olhos marejados. Era como se ali ela visse pela primeira vez a mãe que eu não tive na fase adulta, mas que ainda podia ser avó para os nossos filhos. A convivência não virou conto de fadas da noite para o dia. Mas, tijolinho por tijolinho, a gente foi construindo uma nova história. Mais honesta, mais difícil e, justamente por isso, mais verdadeira. Na próxima parte, eu vou te contar como, com o tempo, esse convívio foi curando feridas antigas, como eu e minha mãe tivemos conversas que demoraram anos para acontecer, e como eu descobri na prática que o verdadeiro milagre não foi o dinheiro, mas o perdão.
E você, me conta, no meu lugar, você teria coragem de levar sua mãe para dentro da sua casa, mesmo sabendo que isso ia mexer com tudo? Ou deixaria cada um no seu canto, com medo da confusão? Hoje, enquanto eu te conto tudo isso, eu tô sentado na mesma varanda onde pedi a Valéria em casamento, olhando o pôr do sol bater nos morros e ouvindo o barulho das crianças rindo no quintal. Só que agora tem um detalhe diferente nessa paisagem. No banco de madeira, perto da porta, está ela, minha mãe. Cabelo preso, óculos na ponta do nariz, um terço enrolado nos dedos, vigiando os netos brincarem com um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dela, nem quando eu era pequeno. Demorou. Doeu. Teve grito, choro, silêncio. Mas ela chegou até aqui. Depois daqueles primeiros meses de convivência difícil, a gente foi se ajeitando. Eu e Valéria conversamos muito, muitas noites em claro depois que todo mundo dormia. Eu tenho medo de te perder, por causa dessas coisas que estão vindo junto com ela. Valéria confessou um dia, com os olhos marejados. Eu lutei tanto para construir paz nessa casa, João. Eu segurei a mão dela. Eu não vou deixar isso acontecer, respondi. Minha mãe está chegando agora num lugar que a gente já está há anos. Ela vem lá de trás, carregada de peso, de culpa. Vai tropeçar. Mas você é parte dessa cura. Se hoje ela está aqui é porque você disse sim também, não esquece disso. Valéria respirou fundo. Eu sei. E lá no fundo, eu tenho dó dela também. Porque eu vejo uma mulher que podia ter protegido o filho e não conseguiu. Eu acho que eu não ia dormir nunca mais se tivesse feito o mesmo. Com o tempo, minha mãe foi entendendo o espaço dela. Valéria passou a chamá-la para ajudar nas coisas, não como quem precisa de supervisora, mas como quem quer incluir. Dona Maria, a senhora pode me ensinar aquele jeito seu de fazer canja? O João vive falando da canja da mãe. Minha mãe se iluminava. Ah, minha filha, isso aí quem me ensinou foi a minha mãe. Você vai ver só. Na mesa do almoço, surgiram histórias que eu nunca tinha ouvido. Ela contou da vez em que ficou sem nada para pôr no prato, e mesmo assim, deu o último pedaço de frango para mim, quando eu era criança. Contou da infância dela, das surras que levava do pai, da vez em que pensou em ir embora e não teve coragem. Um dia, depois que as crianças foram brincar e Valéria foi para a cozinha, ficamos só eu e ela na varanda. O silêncio entre nós não era mais aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio de quem está só juntando coragem. Ela me olhou com os olhos marejados. João, tem uma conversa que eu tô devendo para você há muitos anos. Eu senti que vinha coisa grande. Eu devia ter te defendido naquele dia, ela começou. Quando o Paulo te expulsou, te chamou de vagabundo, te empurrou para fora de casa, eu devia ter ficado do seu lado. Devia ter pegado suas coisas, ido embora com você. Em vez disso, eu fiquei plantada no corredor, escondida atrás do medo. Eu fui covarde, filho. As palavras dela entraram como faca, mas uma faca que vem para abrir o que estava inflamado. Mãe, eu tentei interromper. Deixa eu terminar. Ela pediu com a voz tremendo. Eu passo todo santo dia lembrando da sua cara naquele portão. Às vezes eu acordo de madrugada com essa imagem na cabeça. Eu peço perdão para Deus, mas eu precisava pedir para você. Você me perdoa por não ter sido a mãe que você merecia naquele dia? Eu engoli seco. Ali não era mais o menino de 24 anos sendo expulso. Era o homem que tinha passado por tudo isso, vendo a mulher que o pôs no mundo se despir de todo o orgulho. Eu podia ter usado aquele momento para jogar tudo na cara, para dizer, agora é tarde. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que falta de perdão não cura nada. Só mantém a ferida aberta. Respirei fundo. Segurei as mãos dela. Mãe, eu não vou mentir para a senhora. Ainda dói lembrar daquele dia. Tem hora que eu lembro e o peito aperta. Parece que eu tô ali de novo. Mas eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu te perdoo sim, e não é porque eu esqueci. É porque eu escolho não deixar esse dia mandar na minha vida até o fim. Ela chorou como criança. Encostou a cabeça no meu peito, soluçando. Obrigada, meu filho. Obrigada. Eu não merecia seu perdão, mas precisava ouvir isso. Eu a abracei forte. Naquele abraço, eu senti algo diferente, como se um peso enorme, que eu nem sabia mais o tamanho, tivesse escorregado das minhas costas.
Algum tempo depois, eu tomei outra decisão difícil, mas necessária. Voltar na cidade e visitar o Paulo no hospital. Não para virar amigo, não para fingir que nada aconteceu, mas para fechar um ciclo dentro de mim. Ele já estava bem pior, mais fraco. Quando me viu, fez um meio sorriso torto. Veio se alegrar com minha desgraça? Perguntou. Não, respondi, calmo. Vim dizer que eu não te desejo o mal, que eu perdoo o que você fez, mas não esqueço, e que eu tô cuidando da Maria. Ela tá bem, tá sendo respeitada, amada. Aquilo que você não conseguiu fazer, eu tô tentando fazer como filho. Ele me olhou meio sem saber o que dizer. Acho que ninguém nunca deve ter falado com ele daquele jeito. Firme, mas sem ódio. Não houve abraço, nem choro, nem reconciliação de filme. Mas eu saí daquele hospital mais leve, sabendo que eu tinha feito a minha parte. O resto, eu deixo na conta de Deus. Hoje a nossa rotina é outra. Todo domingo, a gente vai à missa junto. Eu, Valéria, as crianças e minha mãe. Ela senta no banco, reza baixinho, às vezes segura minha mão na hora do Pai Nosso. Nas procissões de Nossa Senhora, ela carrega vela, a medalhinha dela balançando, igual a que eu carrego no peito. Nos almoços de domingo, a mesa fica cheia. Tem arroz, feijão, frango, salada, riso de neto, história atravessada. De vez em quando, ela ainda solta uma opinião meio dura, dá um palpite que ninguém pediu. A gente ri, respira fundo, conversa. Não é um conto de fadas, é vida real. O dinheiro continua lá, trabalhando quieto. As fazendas produzem, os funcionários recebem em dia, a gente continua ajudando quem precisa, reformando uma casa aqui, pagando um exame ali, arrumando cadeira de rodas para quem não tem. Mas depois de tudo que aconteceu, eu posso te dizer com toda certeza. O maior milagre não foram os 44 milhões. O maior milagre foi eu não ter deixado a mágoa endurecer meu coração a ponto de eu virar uma cópia do homem que me botou na rua. Foi ter conseguido, com muito tropeço, construir uma família diferente, onde ninguém é tratado como lixo. Onde a palavra vagabundo não entra nem como brincadeira. Às vezes, quando a casa está silenciosa à noite, eu vou até o quarto das crianças. Vejo o Mateus dormindo, a Ana Clara abraçada no travesseiro e minha mãe deitada no quarto dela, com a porta entreaberta, uma imagem de Nossa Senhora na cômoda e o terço em cima do criado mudo. Eu olho para tudo isso e digo baixinho: obrigado, meu Deus. Obrigado, minha Nossa Senhora de Fátima. O dinheiro mudou minha condição de vida. Mas quem mudou meu coração foram vocês. E essas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Se você chegou até aqui comigo, ouvindo essa história, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você também tenha uma ferida antiga com alguém da família. Uma palavra que machucou, uma ausência, um abandono. Eu não sei qual é a sua dor. Mas eu sei que carregar ódio pro resto da vida não cura ninguém. Só adoece a gente. Perdoar não é voltar a conviver igual se isso te faz mal. No meu caso, teve reconciliação, teve convivência, teve segunda chance. Em outros casos, o perdão é só libertar o coração e seguir em frente à distância. Cada história é uma história. Mas se tem algo que eu aprendi, é isso. A falta de perdão só faz mal para quem sente. E agora, eu queria muito ouvir de você. Me conta o que você achou dessa história. Você conhece alguém que já passou por algo parecido com mãe, padrasto, dinheiro, perdão? Escreve nos comentários o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho. Porque no fim das contas, o que mais importa não é o dinheiro que a gente tem no banco. É o que a vida faz com o nosso coração.